ou no computador mesmo. Vamos lá. Então, garotos e garotas, estamos aqui para mais uma teoria. Eu gosto muito desse momento do nosso curso, porque ele lida com uma questão de extrema importância, na verdade, uma competência fundamental na vida de qualquer um de nós, que é escrever. Eu sei que a escrita ela tem algumas dificuldades, eu vou tratar dessas questões aqui dentro do nosso curso, mas uma coisa é certa, e o meu raciocínio que eu quero que vocês entendam sempre é esse. Eu, quando penso e coloco e construo uma estrutura na minha mente, é uma coisa que está lá dentro, só comigo e para mim. Mas no momento em que eu resolvo colocar isso para fora, para me comunicar com o outro, eu vou usar estruturas textuais, que são gêneros textuais. E aí não adianta. O processo que eu tenho que recorrer ao fazer o texto é a escrita. Então, quando eu falo que eu vou escrever, quer dizer que eu estarei produzindo um texto. É claro que a gente está lidando com a escrita da letra, tá? Da sílaba, da palavra, da frase, do parágrafo, ok. Mas quando eu trabalhei com vocês os gêneros textuais, a gente sabe que a gente se comunica de vários formatos de texto. Mas, mesmo assim, quando eu estou escrevendo de outra maneira que não seja a escrita da letra, porque eu posso escrever falando, quer dizer, a escrita da fala, a escrita do olhar, a escrita do gesto, tudo isso são textos. Então, quando eu faço um gesto, é um texto. Quando eu me visto, a vestimenta é um texto. Quando eu olho, é um texto. Mas quando eu faço isso, também tenho que tomar cuidado que os mesmos princípios que regem a escrita também regem esses outros formatos de texto. A fotografia é um texto. Você, às vezes, quer comunicar um pôr do sol de Brasília, você tira uma imagem do pôr do sol, então ali compõe, você, às vezes, coloca uma legenda ou não. Então, tudo isso é uma forma de comunicação. Agora, como a gente está lidando especificamente com a ideia da palavra, então a gente não pode fugir do ato da escrita. A primeira verdade que eu quero que você coloque na sua mente é que escrever é possível. Então, eu sempre digo que escrever é uma possibilidade de todos. Todos vocês têm condição de escrever. E podem escrever. Ou sabem ou podem aprender a escrever. Primeira ideia. Tá? É claro que a gente sabe que a escrita é um processo técnico. Isso vem lá da escolinha, quando a gente é alfabetizado, aprende a soletrar as letras, a escrever as letrinhas no papel, mas tudo isso é uma forma, tá? É uma forma interessante da gente desenvolver. Eu estava até vendo ontem, tá? Rapidinho aqui. Estava vendo ontem, meu filho veio aqui em casa fazer a defesa do TCC dele, e aí a gente estava conversando sobre coisas de criança. E aí eu peguei aqui uma pasta da minha filha, tá? 97, tá? Quer dizer, ela tinha nesse período 4 aninhos. Então, aqui está o caderninho dela, do jardim de infância, as primeiras letrinhas dela. Então, veja, nessa fase inicial, você vai encontrando aqui momentos tão bonitos. As primeiras letrinhas dela. Ela deve estar aprendendo aqui a desenhar, a fazer, identificar, colocar a letrinha do olho, colocar o O, da ilha, colocar o I. Esse processo é bacana, é muito bacana, porque todos nós passamos por isso. Você pode não lembrar da sua professora lá do primário. Isso aqui eu guardei da minha filha, mas vou passar para ela, porque é memória dela, não é do pai, não. Mas o legal é essa ideia
de que a gente vai desenvolvendo, até chegarmos a uma certa estrutura, como estamos hoje, de fazer uma coisa elaborada, como o Tiago colocou às vezes, a gente elabora e complica. Aí nós temos que voltar para a ideia do simples. Mas a primeira verdade que eu quero que vocês entendam é: a escrita é uma competência necessária, indispensável para qualquer um que queira se estabelecer, se colocar no mundo como um sujeito. Claro que aqui a gente vai lidar um pouco com a escrita mais focada no curso de vocês, mas eu quero ampliar um pouquinho a ideia de vocês para o ato de escrever. E aí, a primeira pergunta que eu quero fazer a vocês, e aí eu quero que vocês respondam para mim no chat, tá? A primeira pergunta que eu quero fazer a vocês é se vocês são atentos. Veja que eu sempre, quando escrevo os meus textos, eu coloco lá alguma coisa de reflexão, alguma coisa de você pensar. Então, a primeira pergunta que eu quero fazer a você é sobre o seu dia de hoje. Tá? Sobre o seu dia de hoje. Se você fosse escolher 5 palavras, na verdade, 5 não, de 1 a 5 palavras, que palavra você acha que foram importantes no seu dia de hoje? É a primeira tarefinha que eu quero que você faça. Tá? Coloque no chat aí. 5 palavras que para você hoje fizeram todo sentido no seu dia a dia. Se você quiser colocar 5, coloca 5. Se você colocar 4, 4, 3, 3, 2, 2, 1, só coloca pelo menos uma. Então, reflitam. E pode começar a escrever, que eu já estou aqui de olho no chat aqui. Que palavras hoje, tá, foram significativas para você refletir, analisar, diz a Clemilda. E aí? Cadê os outros? Pode escrever que eu estou anotando aqui. Professor, só uma coisa. Essas palavras que o senhor fala foi no nosso dia de hoje, né? Na realização dele inteiro, né? Não, mas pode ser de outro mesmo, mas tenta relacionar com o dia de hoje. Adriana, obrigada, desculpe, me ajude. Perfeito. 3 palavras fortes. Tayane, filho, gratidão, oportunidade. Muito bom. Muito bom. Depois eu abro para a gente falar um pouquinho sobre essas palavras. Cadê os outros? Pode escrever que eu estou aqui de olho no chat. Só esperando vocês escreverem lá. Até agora temos 3 manifestações. Nájila, bom trabalho. Mamãe, obrigada. Que gentil. Perfeitamente. Palavras importantes no nosso dia a dia. Cadê os outros? Nós somos 9 alunos. Faltam ainda 5 manifestados. Maria Amarante, coragem. Palavra forte de hoje. Tiago, superação. Superação. Karen, decisão. Família, estresse. Rainha de copas, dinheiro. Marcos Santos, solução, determinação e trabalho. Quem falta escrever ainda? Cadê a Ruana? Cadê a Natália? Vamos lá. Muito bem. Felicidade, saúde, paz. Cadê os outros? Então, perceberam? O que acontece? Eu estou levando vocês a uma pequena reflexão. Porque as palavras nos constituem, as palavras têm relação direta com aquilo que nós fazemos, com aquilo que nós pensamos, com aquilo que nós agimos. Então, a primeira ideia é relacionar, fazer essa primeira relação. Agora veja um detalhe interessante. É que eu sempre falo assim, mas escrever não é fácil. Essa é uma verdade que eu já digo para vocês de cara. Não é fácil escrever. E quem está lhes falando isso
é uma pessoa que tem a experiência da escrita. Eu já estou nessa jornada de escrever há muito tempo. Já tenho um livro publicado, já tenho livros organizados, eu vivo escrevendo, tá? Cara, quando for de academia, eu sou membro de academia de letras, mas vejam vocês, é uma situação que, para mim, mesmo com toda essa minha trajetória, tem hora que eu empanco na hora de escrever. Tem hora que não sai. E aí é desafiador quando você tem que fazer uma redação, como o Karen colocou, e aí tentar resumir todo um monte de ideias em 30, 40 linhas. Complicado. Mas por que não é fácil? Quais são as dificuldades provenientes do ato da escrita? Primeiramente, timidez. Há pessoas que não escrevem porque a escrita vai refletir o seu estado de timidez. A timidez não é doença, mas a timidez bloqueia. Então, tem gente que é meio tímida, mas às vezes é interessante. Tem gente que, mesmo sendo tímida, às vezes conversa muito com o papel. Tem gente que não fala com os outros, mas escreve demais. Mas a timidez em si, ela é um bloqueio. Então, tem gente que não escreve por causa da timidez. Tem medo de errar, até porque a escrita ela é um registro. E, às vezes, a escrita fica. E, por ficar, ela recupera a nossa história. Então, tem coisa que você escreveu lá atrás, que você talvez, se fosse escrever hoje, escreveria diferente. E também tem coisa que você escreveu lá atrás, e que hoje você se surpreende, fala, cara, eu dava conta de fazer isso. Vira e mexe, eu trabalho muito com pasta, eu sou muito organizado em termos de pasta. Então, por exemplo, o que eu faço aqui em casa? Tudo meu em pastas. Tudo meu em pasta aqui. Eu sou meio meio sistemático, mas não sou aquele cara, aquele velho cri-cri, não. É porque eu gosto da organização. E, às vezes, eu pego os meus textos lá de ensino médio, alguns textos que eu vou guardando, e, às vezes, assim, cara, como é que eu consegui dizer isso lá naquele tempo? Então, isso é interessante, você começar a recuperar o que você escreveu lá atrás. Não joga fora. E hoje está tão fácil você escrever, você pode escrever um texto, e aí você pode guardar o arquivo no seu computador. Perfeito, Adriano, é assim mesmo. Tá? E é um processo. Então, às vezes, a timidez tem essa dificuldade. Outra dificuldade pode ser um receio das iniciativas inovadoras. Você pode estar não querendo se lançar com medo do novo. Então, tem gente que ainda é meio velho nesse sentido, de não querer absorver as novas tecnologias, por exemplo. E aí, nem escreve no papel e nem escreve no computador. É claro que você tem que tomar cuidado, que as inovações, às vezes, elas prejudicam, tá, o ato da escrita, especialmente hoje com a internet, com as mensagens rápidas, as abreviações, tudo isso pode dificultar a escrita. Outra coisa é a falta de estímulo. O que eu estou fazendo com vocês aqui é estimular vocês a escreverem. Eu estou aqui sempre dizendo a pessoa, escrevam. Ainda que seja uma coisa pequena, mas escrevam. Ainda que seja com base no que o outro escreveu, mas escrevam. Então, é interessante esse estímulo. Só que você também tem que aprender a repassar esse estímulo. Então, você que é mãe, a Tayane disse que pensou em filho, a Ruana em família, alguém pensou em mãe aqui, que foi a Nájila. Ou seja, vocês que são da família têm que entender, os nossos filhos precisam ser estimulados a escrever. Então, vira e mexe, faz desafio para ele, para que ele, por exemplo, faça um bilhete, manda uma mensagem. E você que é mais de experiente vai corrigindo sem truncar o filho, sem dar para ele uma resposta de erro.
mas lendo com ele, dando umas dicas. Então, isso é muito bacana. Tá? A gente vive de estímulo. Quando meus filhos eram pequenos, eu tenho um casal de filhos, quando a gente ia a shopping, que é o mundo das crianças, gosta de ver coisa, de brinquedo, eu fazia, às vezes, uma brincadeira com ele. Dizia assim, olha, cada um vai para o shopping tal, cada um tem X reais, tá? E vocês podem gastar. Só que é o seguinte, nesses objetos que vocês vão comprar, tem que ter um livro. Então, tem que ter um livro. Eles iam lá para a livraria, corriam aquele negócio todo e sabiam que tinham que, não adiantava. Para valer a brincadeira, eles tinham que colocar nas compras dele um livro. Nem que fosse um livro mais simples possível, com o que eles dessem para comprar. Então, era uma forma de estimulá-los. E aí eu fui criando nele uma cultura da leitura e da escrita. Pode falar, Tayane. Meu filho, eu falei dele, né? Ele não tinha um hábito de ler, inclusive foi o que eu ajudei ele na alfabetização dele, né? E hoje ele está no terceiro ano, né? Ele tem 8 anos, então Está falando ligação, ele fica Tayane. impressionado, ele fica encantado. Que Tá bacana. cortando? Tá cortando, tá? Ele fica, sabe? Eu não tive na minha infância, professor, isso, né, de ler e tal. Eu não tive. Minha infância foi muito pobre, então eu não tive isso. E hoje eu tento passar isso para ele, sabe? Que bacana. Muito bacana. É assim mesmo, a gente sabe que a gente vive assim. É isso aí, Adriana. Realmente, tá? Comprando gibis, comprando coisinhas em quadrinho, comprando coisinhas para os meninos. É assim a gente vai formando, é o nosso compromisso com a geração que deixamos. Tá? E aí o que eu quero é que vocês recuperem esse hábito de ler. Por isso que eu pedi a vocês um livro lá atrás, porque eu quero que vocês depois escrevam sobre esse livro, mas depois eu mando vocês escrever direitinho mais à frente. Tá? Muito bem. E isso, ó, que legal. Tá? E aí você vai tendo a cultura, a formação do hábito e da cultura dos seus filhos. Outra dificuldade da escrita são os métodos. Então, às vezes, tem professor que lá na escola, às vezes, não tem aquela habilidade, aquele cuidado, aquela atenção de desenvolver os métodos de escrita nos seus alunos. Então, às vezes, o aluno escreve uma redação com tanto gosto, mas porque está tão cheio de erro, o professor só detona aquele aluno. É preciso valorizar. É claro que tem que corrigir, mas a forma de corrigir não pode desinteressar o aluno. Então, eu conheço muitos professores que têm dificuldades, tá? E às vezes não tem um método. Então, eu quero que vocês se atenham aos métodos que interessam na leitura. E, por fim, esses e um outro tantos fatores que bloqueiam a escrita. Ou seja, a escrita ela é um processo que a gente tem que lidar com ela constantemente para que a gente aperfeiçoe a ideia da leitura. Agora, por que escrever? Eu estou seguindo um pouquinho aquele texto, então quem está com o texto aí, tá, pode me acompanhar direitinho. Mas por que escrever? Aí eu vou pegar como resposta uma frase de uma escritora. Aí eu queria perguntar, quem é que gostaria de ler o que eu vou colocar na tela agora? São 3 linhas. Quem gosta de ler, levanta a mãozinha aqui, por favor. Basta apertar a mãozinha para levantar para eu saber. Eu quero 2 leitores para a letra 1, para o número 1 e o número 2. Então, eu quero que 2 mãozinhas se levantem aí. Quem vai ler para mim o 1 e o 2? Cadê? A Adriana levantou a mão. Tá? Quem é o outro vai levantar a mão? Tá? Então, enquanto decide aí, eu já vou pedir para a Adriana ler, respondendo a pergunta: por que escrever? Por favor, Adriana, leia para nós.
Adriana? Cadê você, Adriana? Professor, perdão, eu estava lendo e esqueci de apertar o botão. Perfeito. Então, por que escrevo? Antes de tudo, porque captei o espírito da linguagem. E assim, às vezes, a forma é que faz o conteúdo. O espírito da língua. E assim, muito bom. Às vezes, a forma é que faz o conteúdo. Interessante, tá bom, outra vai ser a Nádia. Daqui a pouquinho, Nádia. Então, aí, Adriano, interessante você ler um fragmento da Clarice Lispector. Tá? E observe um detalhe interessante. O que ela dizia? Olha, eu escrevo porque eu captei o espírito da língua. Olha uma coisa bacana aqui. Tá? A nossa língua portuguesa é uma língua muito complexa, porque a nossa língua, a gente chama de língua analítica. É uma língua que, ela, além de ter uma estrutura um pouco mais difícil, ela recebe contribuições de várias outras línguas. É uma língua muito aberta. Então, às vezes, a gente está lendo, tá? E aí você está tendo que conhecer a língua que você está lendo. Então, a primeira ideia é essa. Se você quiser escrever melhor ainda o que você escreve, comece a estudar melhor a sua língua. Ou seja, o seu melhor e maior patrimônio, que é a sua língua materna. Então, bacana. Esse livro aí é um livro até que eu quero sugerir para vocês. Chama-se A Hora da Estrela. É um livro muito bacana, tá? Esse livro aqui. É uma história de uma menina pobre, uma menina sem qualquer condição, mas que sonhava ser uma estrela. E ela sai lá de Alagoas, vai para o Rio de Janeiro com esse sonho. E aí ela vai desenvolvendo uma história, mas é uma menina com muitas dificuldades, muitas deficiências, mas queria ser estrela. Eu não vou dar spoiler, não. Tá? Mas quem já leu, muito bacana. Mas é um livro que, se você quiser colocar no seu hall de leitura, põe esse livro aí. Muito bacana, você vai gostar. A Clarice, ela tem uma pegada interessante, porque ela é profunda, especialmente no universo feminino. Ela consegue desvendar a alma da mulher como ninguém. Até porque ela, por ser mulher, ela conhece muito bem e ela descreve muito bem o ato, não só da mulher, mas de suas personagens, mas especificamente da mulher. Mas há uma fórmula mágica para se escrever? Uma fórmula? Então vamos pedir agora a Nádia que leia para nós, que está no quadro. Por favor, Nádia, pode ler, por favor, querida. Qualquer um de nós, senhor de um assunto, é, em princípio, capaz de escrever sobre ele. Não há um jeito especial para a redação, ao contrário do que muita gente pensa. Há uma falta de preparação inicial, que o esforço e a prática vencem. Matoso Júnior. Muito bem. Esse é um grande linguista. Obrigado, Nádia e a Adriana, pela contribuição. O Matoso Júnior é um linguista interessante, que trabalhou bem essa ideia da redação. E aí uma coisa bem legal, bem bacana, é que ele fala que assim, gente, escrever não é alguma coisa mágica, não. Então não vai vir um anjo para descer e dizer, você vai escrever, não. Escrever, diz ele, é alguma coisa que exige preparação. Então, se você se preparar, você vai dar conta de escrever. Agora, tem um detalhe. É preciso que você se esforce e pratique, é o que alguém colocou lá na frente, lá atrás. Só se aprende a escrever escrevendo. Tá? Ou seja, veja se você observa o seguinte, que é importante escrever e ter um esforço e uma prática para escrever. Então, o que eu estou dizendo aqui é que a gente não vai, eu não vou deixar você escrever de qualquer jeito. Eu preciso que você se esforce para escrever da melhor maneira. Ainda que seja uma carta no seu trabalho, ainda que seja um bilhete na sua casa, ainda que seja uma mensagem de WhatsApp, primeiro que você reflita no que você vai escrever e depois que você saiba colocar no papel.
que a gente tem hoje, por exemplo, no comércio vocês pouco vão escrever, porque geralmente o comércio, a não ser que você vá para um RH, vá para um trabalho que exija escrita, mas geralmente no comércio você trabalha muito com a fala. Mas mesmo que você tenha que escrever, há um vício muito grande no comércio, setor público, de Ctrl+C, Ctrl+V. Você vai fazer um trabalho, você vai fazer uma carta agradecendo um convite. Aí você vai lá no Google, pega uma carta qualquer, que é de gratidão, copia aquela carta, só muda os dados, põe os dados que você quer e fica aquela coisa de Ctrl+C, Ctrl+V. Não. Escreva uma carta original, do beabá, do início. Então é isso que a gente tem que aprender. Nós precisamos entender que a escrita exige um esforço e uma prática. Pode falar, Nájila. É só uma colocação mais sobre a escrita, porque hoje em dia, a Gisele falou assim que a gente tem que colocar em prática a escrita até em mensagens do WhatsApp. Porque a maioria das mensagens que a gente recebe, as palavras como porquê e também, elas estão reduzidas. É PQ, TBM. Aí, assim, eu, por exemplo, até hoje eu não sei o que significa TBT. Eu vejo quando as pessoas postam lá TBT. Eu não sei o que significa. Eu fico pensando, gente, será que eu sou a única pessoa que não sabe? Por conta da redução das palavras, né? Que elas acabam que se tornam siglas que a gente não sabe o significado. TBT é uma palavra, é um retrô, é uma imagem de saudade, uma coisa que você tem uma lembrança, tá? Que você vai trazer lá, uma foto lá de 3 anos atrás, você fez um TBT, você busca. Mas é verdade, isso é interessante, Nájila. A gente está vivendo hoje um mundo em que a linguagem está mudando. É claro que essa mensagem você pode até escrever no WhatsApp, no Instagram, no Facebook, mas jamais vai para uma redação técnica. Então, se você for para uma redação, por exemplo, do Enem, uma redação do PAS, uma prova qualquer de concurso, e for escrever na prova PQ, TB, N com tio, você vai dançar, já vai perder ponto ali. É porque a maioria das vezes a gente escreve até involuntariamente, né? Nem tá prestando atenção quando vê e colocou. Aí tem esse risco de realmente parar numa redação, por exemplo. Perfeitamente. É como dizia lá atrás, né? O costume vai à rua, né? O costume de casa vai à praça. Então, às vezes, você de tanto ver aqui, você termina escrevendo. Isso é perigoso. Por isso que é importante, a escrita ela requer todo um cuidado, uma atenção. Tá? Muito bem. Agora, alguns depoimentos são interessantes para a gente avançar aqui. Tá? Eu tenho mais 2 pessoas. Quem pode ler? Eu quero mais 2 depoimentos aqui, 2 textos. Quem pode ler para nós aí? Quem não leu ainda, quem se habilita? Levanta a mãozinha aí. Vamos lá, Tiago 1. Quem é a outra pessoa que vai ler? Tá? Enquanto o Tiago lê aqui, a pessoa vai se decidindo aí. Tiago, em espanhol. Abre espanhol, ¿me bien? Poquito. Solo escribo porque escribir me ajuda a pensar. Perfeito, garoto, muito bem. Tá? Ok. Uma frase simples. O que ele quer dizer? Eu só escrevo porque escrever me ajuda a pensar. Então, é um assunto que eu quero que vocês sempre pensem. Antes de escrever, existe o ato de pensar. A gente não pode, de forma alguma, escrever sem antes pensar. O segundo depoimento, quem é que vai ler? Cadê a mãozinha levantada? Até agora não apareceu a mãozinha. Alguém já levantou. Maria Amarante. Vamos lá, Amarante. Está no texto aí. Pode escrever para nós, por favor, querida. Escrever é expressar-se. Escrever é lembrar-se. Uns escrevem para salvar a humanidade ou iniciar lutas de classes. Incitar. Outros para se perpetuar nos manuais da literatura ou conquistar posições e honrarias. Os melhores são os que escrevem pelo prazer de escrever. Perfeito, obrigado, querida. Observe um detalhe aqui interessante. Tá? Isso aqui agora vem de um poeta.
Muita coisa que ele falou antes, bem bacana, mas eu quero ficar no último verso. Os melhores são os que escrevem pelo prazer de escrever. O que eu quero que vocês entendam, que a gente aqui no Instituto, a gente oferece os cursos para vocês, curso técnico, mas eles vão para além de uma formação meramente mecânica. A gente tem um compromisso no Instituto de trabalhar cidadania, vocês desenvolverem habilidades muito além de uma formação meramente técnica. E uma coisa que você tem que aprender é, quando você for escrever, ainda que seja um requerimento, ainda que seja um ofício, ainda que seja um texto técnico, mas faça com prazer. Na verdade, o prazer é a chave de toda a nossa motivação. Aquilo que nós fazemos por prazer, por gosto, por vontade própria, a gente capricha mais. Então façam isso. Não escrevam só por escrever. Escrevam porque vocês estão fazendo aquilo com gosto, com prazer. Pode falar, Tiago. Esse texto, esse trecho desse poema me fez lembrar que, normalmente, os maiores que já passaram por essa terra, assim por dizer, eles se perpetuaram até hoje na nossa sociedade por conta da escrita, como Marco Aurélio e Sun Tzu. Perfeitamente. Textos belíssimos que você tem que ver. A escrita, ela eterniza as pessoas. Isso é importante. Agora, vamos lá. Quais são os elementos básicos da escrita? Quais são? Então, vocês só vão se preocupar com duas coisas. Duas coisas. A primeira coisa é o conteúdo. O que dizer? Então, a primeira coisa, o seu texto tem que ter conteúdo. Ah, mas o meu texto é apenas fazer um memorando pedindo que as pessoas iam trocar aqui o ar-condicionado. Sim, então o conteúdo é solicitação da troca do ar-condicionado na sala tal, 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 tal. Tá? Ah, mas eu vou fazer apenas uma carta para fazer um convite, porque vamos inaugurar uma nova loja, a gente quer mandar para um ministro. Ok. O seu conteúdo é convite a uma autoridade para a inauguração da loja tal no dia tal. É o conteúdo. O conteúdo são as ideias que formam o texto. Ou seja, por isso que vocês têm que entender, antes de escrever, gestem as ideias. Pensem nas ideias, no que você vai dizer. E aí vem a segunda parte da escrita, que é a forma. Que é a forma. Ou seja, a forma, basicamente, da escrita, tá, é o como se expressar. Ok, eu sei que eu vou pedir para trocar o ar-condicionado, mas como eu vou dizer? Ah, eu sei que eu vou convidar uma autoridade para uma solenidade, mas como eu vou escrever? Como eu vou convidar? Aí você vai ter que aprender a trabalhar com as palavras. Então, para escrever bem, só bastam duas coisas. Primeiro, ter ideias. Segundo, saber colocar as ideias nas palavras, que é a forma. Então, mais importante do que dizer, também é saber como dizer. E aí eu fecho com uma frase do Otto Moacir Garcia, para vocês irem refletindo. Não se pensa em vácuo. Se você quer, por exemplo, pensar, tá? Comece a gestar e dizer, olha, eu vou pensar as minhas ideias por meio das palavras, ou seja, as palavras, elas revestem as minhas ideias. Então, quando eu tenho esses dois elementos, aí eu posso me lançar à escrita sem qualquer preocupação. Tá? Então, a aula de hoje eu paro por aqui, para a gente dar uma refletida, para que vocês entendam que até agora o processo da escrita é necessário. Vamos ficar aqui umas 3, 4 semanas nesse conteúdo aqui, de escrever. E vocês vão começar a escrever, ainda que devagarzinho, mas vão escrevendo. A ideia é que você, ao final desse curso, tenha a dimensão da importância da escrita e também que vocês possam escrever. Tudo bem? Cadê a mensagem no chat aqui?
Cadê a mensagem no chat? Até aqui está claro? Estão entendendo? Alguém quer falar alguma coisa? Temos 5, 6 palavras, 6 respostas. Cadê os outros? As 7 respostas. Cadê o outro? Nós somos 10 pessoas. Cadê os outros? Cadê as respostas aqui? Eu também. Cadê a participação dos outros? Faltam 2 respostas aqui ainda. Tudo ótimo, professor. Muito bacana. Tá? Então, fechamos aqui. Eu vou parar de gravar para a gente voltar a conversar.